Galera, dá uma olhada aqui no saque semanal que eu fiz trabalhando pela internet. Esse aqui foi o meu resultado, ó, dessa semana. E eu quero mostrar pra você que eu ainda tenho mais dinheiro pra sacar. Vou te mostrar aqui no aplicativo, ó, da Monetize. Ainda tem 300 mil reais pra sacar. Se você quer saber como que eu faço isso, clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Pelo Flamengo, 4-0, goleada, lavou a alma. Segue em frente aí na Libertadores o rubro-negro, numa partida realmente que a molecada mostrou de novo personalidade, hein? Eu acho que assim, tem um detalhe que é importante ressaltar, tanto no jogo de domingo como no jogo de hoje, ao contrário do Flamengo que joga com a chamada linha alta, ocupando o campo do adversário, com seus zagueiros lá no meio do campo, às vezes até no campo de ataque, tanto quanto o Palmeiras, quanto hoje contra o Independente Del Valle, o Flamengo jogou mais protegido, né? Hoje até pelo fato de a equipe equatoriana gostar muito de ter a bola. Então o Flamengo foi um time com uma estratégia mais adequada para esse jogo. Eu vi muita discussão quando o Domênico Torrente montou o Flamengo mais reativo contra o Santos, naquela vitória por 1-0 da Vila Belmiro. Quando, na verdade, a gente dizia isso naquela semana. O Flamengo até teve muito equilíbrio de posse de bola com o Santos, embora o Santos tenha ficado mais tempo com ela naquela oportunidade. Mas foi uma situação de jogo, né? Ele tirou proveito de um cenário que se apresentou. E até eu falava aqui, sem querer comparar as equipes, obviamente, o Liverpool faz isso, o Klopp faz isso. Dependendo do adversário, ele vai jogar com mais tempo de posse de bola ou com menor tempo de posse de bola. O cenário que determina. E o Flamengo, tanto domingo quanto hoje, é importante até observar isso na avaliação desses garotos, que hoje foi uma linha defensiva, toda ela formada por garotos, né? Do goleiro ao lateral esquerdo, todos os garotos que se conhecem da base, mas são muito novos. Um jogo de Libertadores, muita responsabilidade. O Flamengo não poderia perder esse jogo. Então o Flamengo protegeu mais a sua linha defensiva, tanto no domingo quanto hoje. E hoje usou e muito a velocidade e a qualidade dos seus jogadores, né? A vitória foi toda ela construída com jogadas assim, já no primeiro gol do Lincoln, que conseguiu, até muita gente fala, viu, o pessoal critica o Lincoln, critica porque ele erra muito, ele falha muito. Hoje ele fez o gol, ele se dedicou mais, jogou mais, fechou, marcou, saiu cansado, trabalhou melhor. É isso que se espera dele, não só que ele faça os gols. Gol, né, Mauro? Exato, e roubou a bola, gol, né? E roubou a bola que iniciou o segundo gol marcado pelo Pedro no passe do Gabriel. Então, assim, é isso que se espera dele. O Lincoln é um jogador, às vezes, um pouco... parece que ele já é um super craque. Parece que ele é o Vinícius Júnior, né? E o Vinícius Júnior não pode jogar assim. Aliás, fez o gol da vitória hoje do Real Madrid no Campeonato Espanhol, né, contra o Valladolid. Então, hoje o Flamengo usou uma estratégia muito adequada para esse adversário e para esse cenário. Então, tirando a lesão do Gabriel, uma torção ali de tornozelo, né, que preocupa, obviamente, foi tudo perfeito, né? Faltaram duas coisas, o Gabriel não se machucar e o Flamengo fazer mais um golzinho para ficar 5, mas 4 foi legal, já deu para a torcida ficar mais tranquila, se sentir minimamente vingada, não era jogo para se pensar em goleada e ela aconteceu. E essa goleada, pelo fato de ser em cima do time que tinha feito 5 no Flamengo, que tomou 4 do Júnior Barranquilla logo depois, ela meio que... não vou dizer que cura a ferida, porque o vexame do 5-0 vai ficar para sempre na história. O Flamengo não pode tomar de 5-0 em lugar nenhum, como tomou lá em Quito. Mas, de certa forma, é um remédio que faz sarar mais rápido aquela ferida, vai cicatrizar mais rapidamente, porque o Flamengo devolveu com uma goleada marcante, mesmo com um time muito desfalcado. E o Independente Del Valle, apesar dos desfalques pela Covid, só teve 2 jogadores diferentes em relação à sua escalação inicial de 2 semanas atrás, quando aplicou 5-0 no Flamengo. Então era o time titular, praticamente, não teve grandes problemas o Miguel Ángel Ramírez. Enquanto o Flamengo não tinha nem seu técnico, tinha vários jogadores, os que ficaram no banco, 6 dos 7 da primeira leva da turma com Covid no banco de reservas, os jogadores não estavam na condição ideal, o Mateuzinho que começou, daquele grupo de 7 jogadores, né, a partida de hoje. Então foi uma noite praticamente perfeita, ou até não foi perfeito por causa da lesão do Gabriel, porque ainda por cima teve o resultado do outro jogo que permitiu uma classificação antecipada. Então o Flamengo vai ter no mês que vem uma semana, que é a semana anterior à do jogo contra o Júnior de Barranquilla no Rio de Janeiro, com 2 partidas, terça e quinta, pelo Campeonato Brasileiro. E ia ficar bem pesado esses jogos, fim de semana, e jogar uma partida decisiva na Libertadores. Ele se livra desse problema, ele fica bem mais tranquilo. Então a coisa mudou radicalmente e, de fato, eu acho que o Flamengo sai muito fortalecido em vários aspectos depois de um vexame horroroso lá em Quito, né, e de sofrer com tantos problemas provocados pela Covid-19. Sai um outro Flamengo e com uma proposta de jogo que serve para alguns momentos e foi muito bem utilizada nessa noite contra o Independente Del Valle. Ô João, mesmo com um time muito desfalcado, foi a melhor atuação do Flamengo na gestão Domi, curiosamente sem o Domi ali à beira do gramado?
Tem aquele jogo contra o Bahia lá em Salvador, né, que o Flamengo venceu por 5-3, que foi um bom jogo. Tivemos o Fla-Flu no Maracanã, do Campeonato Brasileiro, que o Flamengo também foi bem. A atuação contra o Barcelona de Guayaquil, né, na semana passada, naquele jogo complicado, quando muitos estavam já com Covid, não ia ter jogo e acabou tendo o jogo. Mas realmente foi uma atuação muito especial. Agora, essa semana do Flamengo deixou muito claro, tenho a impressão para todos, que o elenco, que já era considerado o melhor do futebol brasileiro, e até com uma certa vantagem em relação aos rivais, ele acabou ficando ainda mais forte. E o que é mais interessante, com opções dentro de casa. Uma tradição do clube, né, de revelar jogadores, de formar muitos jogadores que acabam se destacando. Por exemplo, nesses 2 últimos jogos aí, o Hugo Souza, o goleiro, o Neneca, fica claro que ele é um goleiro que tem um potencial muito grande e que vai brigar por um espaço em pouco tempo no elenco do Flamengo. Ele hoje já suplantou o César, né, já começou jogando, o Diego Alves daqui a pouco vai voltar. Por exemplo, o Gustavo Henrique e o Léo Pereira, até agora, eles ainda não conseguiram se firmar, não conseguiram um encaixe ali na defesa do Flamengo. Esses meninos que jogaram hoje, né, especialmente o Natan, que foi muito bem, que jogou também no domingo passado contra o Palmeiras, o Noga jogou hoje e jogou muito bem, o Otávio tinha jogado lá no domingo passado. Eles mostraram em pouco tempo que são zagueiros que também entram na briga de igual para igual por um espaço no time do Flamengo para jogar ao lado do Rodrigo Caio, por exemplo. O Ramon, lateral esquerdo, hoje, na minha avaliação, não é nenhum absurdo dizer o seguinte, que ele pode tranquilamente, num primeiro momento, ser o reserva imediato do Felipe Luiz. Pelo futebol que ele apresentou, pela qualidade que ele apresentou, ele pode até suplantar o René. E eu acho que o Lincoln merece uma atenção especial, né? O Lincoln, ele está na sua 4ª temporada na equipe principal do Flamengo. Ele surgiu junto com o Vinícius Júnior, ele subiu com 16 anos, ele teve poucos momentos de brilho no profissional do Flamengo, aquele gol na Copa do Brasil, empate contra o Grêmio, o gol contra o Botafogo na reta final do Brasileiro do ano passado, numa vitória difícil que o Flamengo teve em cima do Botafogo no Engenhão, mas na maior parte das ocasiões ele acabou não indo bem. E ficou muito marcado por causa da perda daquele gol contra o Liverpool na final do Mundial. Chegou até a virar motivo de chacota, de dirigente, falando, dando declarações até publicamente de que não podia um jogador como o Lincoln estar no Flamengo. Pois bem, o Lincoln, tanto hoje, mais hoje do que no domingo, mas hoje e contra o Palmeiras no domingo, ele foi muito bem. Ele hoje fez uma grande atuação quanto teve fôlego. Ele fez gol, ele deu belos passes, ele participou de jogadas importantes, uma grande atuação. Então o Lincoln parece que finalmente começa a demonstrar um potencial para corresponder a uma expectativa. O elenco do Flamengo fica ainda mais forte depois de toda essa semana difícil, turbulenta, com dificuldades. Apareceram algumas soluções e dentro de casa, viu, William? É verdade, o que é importante, né, para o ganho técnico com o tempo e também lá para frente para o Flamengo faturar com a venda desses meninos, né? Mas deixa mais para frente, tem que aproveitar o ganho em campo ainda. Geode, vou repetir a pergunta para você, né? Em que patamar está esse jogo do Flamengo da gestão Domi? Foi o melhor para você? Ainda com os meninos dando conta do recado aí, foi o melhor para você, comparando até com esses jogos que o João Guilherme lembrou aí? Então, eu acho que está entre os melhores, certamente, até por todo o contexto. Não dá pra gente considerar um jogo em que o Flamengo é obrigado a entrar com a defesa totalmente modificada, com uma defesa ainda inexperiente e que tem a atuação que teve, e comparar isso com um jogo em que o time estava praticamente completo, como naquele confronto contra o Bahia, no qual, aliás, talvez tenha tido mais problema defensivo do que teve hoje. Então, eu acho que foi uma grande atuação, sim, um jogo muito legal, né? Eu acho que até pelo conhecimento recíproco que os times têm um do outro, com 20 minutos, não teve aquela coisa, sabe aquele papo de estudar o adversário, não, vamos esperar para ver como o outro time vai se comportar.
os dois times saíram jogando futebol, os dois times saíram no começo, porque eu concordo com o Mauro que depois o Flamengo até mudou sua postura, mas no começo os dois saíram marcando alto, né? Foi um jogo muito legal, com muitas chances nos 20 minutos iniciais. É importante destacar a atuação do Hugo, né? Que se no jogo contra o Palmeiras ele praticamente não tinha sido exigido, e quando foi para fazer uma defesa espetacular, hoje ele não fez uma defesa tão espetacular como aquela que ele fez contra o Luiz Adriano, mas ele defendeu muitas bolas, né? Foram 7 ou 8 defesas do Hugo, defesas que não eram fáceis, não eram tão espetaculares, mas não eram fáceis, então mostrou uma segurança muito grande, né? A dupla de zaga com uma mudança de novo muito bem, e aí na frente, aquilo que eu falava ontem, né? Eu até falava que se os jogar juntos, né? Eu falava que, né, você tinha aquela pergunta de Gabigol, Pedro, eu falei, eu escalaria os dois se o Gabigol tiver condições físicas. Muito bem, foi o que aconteceu, até porque o Pedro vem justificando completamente a sua titularidade. O Gabigol não começou tão bem, mas já vinha melhorando, né, antes de ter os problemas físicos. E o Bruno Henrique, por enquanto, ainda não mostrou que veio nessa temporada na comparação com a outra. Então, seria o óbvio até, se ambos tivessem condições físicas, começaram muito bem, né, formando uma dupla de ataque muito boa, e aí, infelizmente, essa lesão do Gabigol, vamos torcer para que não seja nada sério, e destaque, né, para a irritação dele com o gramado do Maracanã, do qual a gente vem falando já há um bom tempo, né? E que depois de uma parada tão longa de pandemia, tal, quer dizer, tempo para cuidar do gramado houve, infelizmente acaba aí vitimando um dos principais jogadores do Flamengo. Mas acho que foi a única notícia ruim para o Flamengo hoje. De resto, até aquela resposta, né, em relação à goleada no jogo de ida, acabou vindo. Não foi 5, foi 4, mas convenhamos, pelo contexto, a resposta está mais do que dada. Sem dúvida. Vamos lá, Vitor Birner. Olha, tem várias coisas aí para citar, porque é um jogo, né, tem o Bruno Henrique, né, voltando, fazendo gols, sendo importante de novo. A dupla Gabigol e Pedro ali funcionando bem quando esteve em campo. Aliás, foi muito legal o passe que o Gabigol deu pro Pedro, né? Poderia até ter finalizado o Gabigol, mas foi legal, é bacana. Simbolicamente é muito legal essa coisa. O Gabigol dá o passe ali pro Pedro, o Pedro fazer o gol. Galera, dá uma olhada aqui no saque semanal que eu fiz trabalhando pela internet. Esse aqui foi o meu resultado, ó, dessa semana. E eu quero mostrar pra você que eu ainda tenho mais dinheiro pra sacar. Vou te mostrar aqui no aplicativo, ó, da Monetize. Ainda tem 300 mil reais pra sacar. Se você quer saber como que eu faço isso, clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar.